Bom, pessoal, estamos de volta aqui na curva AE. A minha máscara está aqui guardadinha para a gente fazer essa gravação. Estamos aqui ao ar livre. Ficou uma dúvida com relação à saúde do Bob. Ele está muito bem, ele não pegou coronavírus, ele está em sua casa se resguardando para quando passar toda essa bagunça, ele está de volta com a gente aqui. Hoje nós viemos apresentar o novo Renault Duster. Okay? Essa é a versão 2021, que foi apresentado um pouquinho antes de começar essa pandemia, essa bagunça toda, e está aqui agora para a gente fazer a nossa avaliação tradicional do AE. Bom, o Renault Duster 2021 está sendo apresentado em três versões. A versão Zen, que tem a opção tanto de câmbio manual quanto câmbio CVT automático. A versão Intense, apenas o CVT automático. E a versão Iconic, que é essa aqui que nós estamos avaliando, também somente com câmbio automático. O valor dessa versão aqui, R$ 87.490. E os preços começam lá na Zen manual em R$ 71.790. A Renault não lançou uma nova plataforma. Praticamente a plataforma é a mesma. Tá? O que eles fizeram? Eles mudaram praticamente todos os painéis. Capô dianteiro, paralama, para-choque, lateral, teto. Foram todos os painéis modificados. O para-brisa tem um novo ângulo, está um pouco mais inclinado, melhorando a aerodinâmica, mesmo que assim a aerodinâmica do carro não é grande coisa, porque o coeficiente de arrasto aerodinâmico é de 0,40. Uma coisa que não ajuda também na parte de aerodinâmica, mas ajuda bastante na utilização desse carro, é a altura livre do solo. O Renault Duster tem 237 milímetros de altura livre do solo, 30 graus no ângulo de ataque dianteiro aqui e 34,5 no ângulo traseiro. A altura total do carro aumentou em 3 milímetros. Continua o mesmo entre-eixo de 2.673 milímetros. No visual da lateral do carro, o que a gente vê de diferente que tem nessa versão Iconic? São essas molduras das caixas de roda. Aqui no caso da dianteira, ela emenda com essa outra moldura que faz uma saída de ar falsa aqui por trás, onde tem o repetidor da seta, toda essa moldura inferior e a moldura também do paralama traseiro. Isso, na hora que você vê o carro nessa lateral, dá uma impressão de que o carro está mais alto. Aqui na versão Iconic utiliza esse pneu 215/60 R17. Eu gosto dessa face diamantada com a pintura escurecida. Acho que dá um ar bem bonito e bem esportivo para o carro. Aqui na dianteira vocês podem ver, a grade é nova, o símbolo da Renault, agora ele invade o capô dianteiro aqui. Farol, temos aqui a luz de rodagem diurna em LED, os faróis são lâmpadas halógenas normais. Esse farol de milha que foi adicionado aqui, isso faz parte do pacote Outsider de opcionais para a versão Iconic. Temos as luzes de neblina e o para-choque você pode ver que ele tem aqui uma imitação de um quebra-mato. Nessa versão 2021 não temos mais a versão 4x4 e nem a versão com motor 2.0. Vamos dar uma olhadinha então nesse motor. Eu conheci um motor já da Renault, que já vem há vários anos sendo utilizado no próprio Duster e em outros modelos, de 1,6 litros SCE, de 16 válvulas, com duplo comando de válvula no cabeçote. Ele tem apenas o comando de admissão com variação de fase. Ele entrega 118 cavalos com gasolina, 120 com álcool, a 5.500 RPM. E o torque máximo, com os dois combustíveis,
é de 16,2 kgfm a 4.500 RPM. Desempenho desse motor, declarado pela Renault, 0 a 100, 12,3 segundos e velocidade máxima 173 km por hora. O consumo vindo de Campinas até aqui na curva E, são cerca de 110 km, eu vim dentro dos limites da estrada, fazendo uma média de 10,2 km por litro. Esse motor ele tem injeção nos dutos, não é injeção direta. Câmbio CVT, e nós vamos ver algumas características desse câmbio a hora que estivermos dirigindo o carro. A Renault ainda adota o tanque de partida a frio, onde se coloca gasolina para quando a temperatura do ar de admissão está abaixo de 18 graus. A tampa traseira aqui, como vocês podem ver, mudou totalmente em relação ao anterior. Porta-mala bem amplo, 475 litros de capacidade, é um dos melhores da categoria. Capacidade de carga do Renault Duster, 500 kg. Se você considerar 5 passageiros de 70 kg, são 350 kg. Sobra 150 kg para o porta-mala. Com esse volume fica um negócio bem bacana. Bom, vamos fazer a nossa avaliação tradicional do AE, de espaço aqui no banco traseiro. O entre-eixo praticamente não mudou do modelo anterior, ele continua com o mesmo entre-eixo. O conforto aqui do banco é bom, vantagem por não ter um descansa-braço central aqui no encosto, a acomodação de um terceiro passageiro aqui não é de todo ruim, fica só com o detalhe da altura do túnel. Falta uma saída pelo menos de USB aqui para a traseira e falta também saídas de ar climatizado para trás. O forro do teto é em cor escura, o estofamento todo em cor escura. Eu não gosto, isso acaba dando um pouco de... você se sente um pouco mais enclausurado no carro. Eu prefiro quando o teto é claro, que dá uma ampliada no espaço interno. Mas o conforto, o acabamento são muito bem feitos, muito bonitos, muito agradável inclusive ao toque. Apesar de que painéis de portas são de material duro, mas são de boa qualidade. A chave do Renault Duster na versão Iconic, ela é presencial. E essa aqui é presencial de verdade, gente. Por quê? Tá no meu bolso aqui, o carro está trancado ali. Eu vou me aproximando do carro. O carro destravou. Bom, agora aqui, fazendo novamente a nossa revisão, nossa inspeção embaixo do carro, o que a gente vê primeiramente? Aqui a proteção para o cárter e câmbio. Tá? Tem aqui um peito metálico que já faz essa proteção. Isso é bom para esse carro que tem essa característica de fora de estrada. A suspensão dianteira, ela é uma suspensão MacPherson. A diferença que a gente vê é o braço de controle inferior, ele tem formato mais em triângulo tradicional do que o formato em L que a gente costuma ver em outros SUVs dessa categoria. E as duas buchas aqui são buchas horizontais. Temos também um subchassis que faz a ancoragem tanto do motor, câmbio e suspensão. Aqui ele vai instalado na carroceria rigidamente, ele não tem buchas de instalação, mas ele é um subchassis todo fechado, ou seja, ele é praticamente um quadrado, o que dá uma boa rigidez para o subchassis e isso melhora a parte de vibrações para dentro da carroceria. Continuando aqui para trás, o que a gente vê? A linha de freio e combustível, você vê que ela está protegida aqui por essa calha plástica. Isso aqui é muito bom também para o uso fora de estrada, preventivo, né, para que um mato, um galho, alguma coisa venha danificar essas linhas aqui. Aqui mais para trás a gente já vê o tanque de combustível, tanque plástico, capacidade do tanque de 50 litros, uma capacidade boa para esse tamanho de carro. E na suspensão traseira é
um eixo torsional, ok? Com uma viga em U. A diferença que a gente vê, um detalhe, é esse fechamento em plástico aqui por baixo da viga, justamente para que não crie turbulência do ar aqui por baixo. Mola helicoidal, amortecedor pressurizado, igual na dianteira, freio dianteiro, um disco ventilado, e aqui na traseira é um freio a tambor. O stepper está posicionado aqui embaixo do porta-malas. Eu não gosto muito desses steps colocados aqui, principalmente para padrão Brasil, onde a gente tem problemas de furto, mas pensando na utilização mais de fora de estrada, é até melhor você colocar um pneu furado sujo aqui embaixo do que colocar dentro do carro, né? O para-choque traseiro, ele não tem nenhum defletor, nada que proteja de fazer o efeito paraquedas. Bom, agora que nós já conhecemos os detalhes por fora do carro e por baixo, vamos dar uma olhada aqui dentro e depois saímos para dar uma volta. É bem elegante que até uma musiquinha de boas-vindas ele dá para nos dar aqui, né? Da mesma maneira que o exterior foi bem renovado, o interior também foi bastante renovado, tá? Então a gente pode ver, o painel é totalmente novo aqui, um design bonito. De novo, apesar de ser, como alguns não gostam, de material rígido, ele é muito bem acabado, há materiais de boa qualidade. A central multimídia é a central mais moderna, com o software mais moderno que a Renault tem disponível hoje. Ela trouxe isso aqui para o Brasil. Essa multimídia, os controles centrais aqui no console central, eles são ligeiramente virados para o motorista. Então você acaba se sentindo realmente que você está dentro de um cockpit aqui ao entrar nesse carro. Bom, com relação à posição de dirigir, ele tem a vantagem de o volante ter regulagem de altura e de distância. E a mesma coisa acontece com o banco tem regulagem de altura, são regulagens mecânicas, normal num SUV compacto. O volante, direção. A direção desse carro, ela deixou de ser eletrohidráulica e passou a ser com assistência elétrica, ou seja, temos um motor de passo aqui na árvore de direção que alivia a carga. Esforço estático é leve, mas não é muito leve, é bom. Vai ter alguns usuários que vão reclamar um pouco desse esforço estático. A progressão de esforço aqui, indexada à velocidade, ela é boa, dá bastante precisão na direção. Nesse momento aqui tá, para quem gosta de acompanhar a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, a gente tem essa possibilidade de acompanhar por aqui e outras funções mais que do computador de bordo. O comando do rádio é feito através dessa alavanca auxiliar que vai aqui atrás do volante. Bom, o câmbio é um câmbio CVT, ele emula 6 marchas, ok? Mas no display central ali praticamente só tem uma posição drive. Quando a gente muda a alavanca para a esquerda, a gente tem a função manual. Ao mudar a alavanca, ele automaticamente já reduz uma marcha e aí a gente faz as trocas de marcha na própria alavanca. Quando a gente puxa aqui para trás, sobe marcha, para frente reduz. Não tem o recurso que muitos gostam da borboleta aqui atrás do volante. Bom, vamos dar uma parada nessa subida aqui e vamos fazer uma arrancada para ver como que se comporta em termos de ruídos
e vibrações todo o sistema. Então pé esquerdo no freio, drive engatado, né? Aceleração e vamos arrancando. Ele vai fazer a troca de marcha a 5.400 RPM. Com relação a vibrações e ruído interno, é bom, não incomoda. É um câmbio CVT, e o câmbio CVT acaba dando essa sensação de escorregamento maior comparado com um câmbio epicíclico. Bom, o Renault Duster sempre teve uma vocação um pouco mais de fora de estrada. Então nós vamos pegar um trecho aqui pequeno de fora de estrada para ver como se comporta o carro em termos de ruído de rolagem nesse piso de pedras. É interessante ver aqui também a câmera. Nós temos aqui a câmera. Na central de multimídia é possível selecionar a câmera traseira, uma câmera dianteira ou câmeras laterais. Isso ajuda bastante na hora que você está fazendo algum trecho fora de estrada, para evitar de pegar algum obstáculo. Percebo que a suspensão ela está bem ajustada, até mesmo para essa condição de piso irregular em terra. Vou voltar um pouquinho mais rápido. Você vê que esse piso irregular não é um carro duro, né? É um carro bem equilibrado, e que a movimentação da carroceria é bem uniforme. É um carro para pegar longas estradas de terra sem muitas preocupações. Aqui na frente temos a lombada que criaram no nosso circuito. Passa bem na lombada, sem susto. Aqui paramos aqui nessa pequena subida e vamos tirar o pé do freio. O assistente de partida em rampa entrou, segurou o carro, agora soltou, porque demorou muito. Então, aplicou o freio, ele segura o carro, e aí é só acelerar e sair aqui. Saindo dessa lombada aqui, vamos dar uma aceleração um pouco maior. O desempenho não é dos melhores, é um desempenho razoável. Esse motor 1,6 litros, eu acho que ele já deu a sua grande contribuição para a Renault. Existe especulação de que no próximo ano deve vir com motor de 1,3 turbo, que vai ser muito mais interessante, talvez aí chegue já nos seus 145 cavalos. O carro tem um ruído de rodagem dentro de um nível bom também, não é nenhuma maravilha, mas também não é nada que seja incômodo. A aspereza de rodagem é bom também. O ruído interno na aceleração, ele não vem vibrações, mas o nível de ruído é um pouco mais alto do que o desejável, principalmente quando o câmbio CVT fica buscando uma relação melhor de desempenho. Então, rotação do motor, a hora que passa dos 3.000 RPM, começa a incomodar um pouco mais o ruído interno. Vamos no modo manual.
No modo manual ele não é um carro esportivo. Eu aconselho a usar esse câmbio no modo automático, driving, que é bem mais confortável. Comportamento em curvas também é aceitável. É uma pequena rolagem da carroceria, mas nada que venha a incomodar. Nessas aproximações de curva aqui, frenagem, modulação do pedal de freio, força versus desaceleração, é bom. A ergonomia aqui para os pés tem um bom apoio para o pé esquerdo aqui no pé da coluna, então isso dá uma firmeza ao dirigir. E para completar o conforto interno, a gente tem o sistema de ar-condicionado. É digital, é automático, então pode regular aqui a temperatura, é uma zona apenas. Aqui ativa-se o modo automático. No modo manual você tem até 7 velocidades do ventilador, para atender a tudo e a todos. O que mais que a gente vê aqui? Primeiro botão é o sistema Start Stop, ou Auto Stop, como queiram, com a possibilidade de desligar o sistema. Tem o botão Eco aqui, que modifica alguns parâmetros de condução. Outra novidade no Renault Duster 2021 são os alertas de ponto cego que estão posicionados aqui nos retrovisores externos. Então, esse é um item a mais de segurança que a Renault oferece. E as bolsas de ar inflável, esse carro tem apenas as 2 bolsas obrigatórias frontais. Ela não tem nem as laterais e nem as de cortina. Acho que aqui a Renault poderia ter dado um pouquinho a mais, visto que o próprio Renault Kwid tem as laterais. Bom, com isso a gente conheceu mais esse carro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência de todos. Se tiver alguma pergunta, deixe suas perguntas, seus comentários, e no site vocês têm todas as informações adicionais, ficha técnica e lista de conteúdo desse novo carro. Obrigado, até a próxima.